Olá, caros alunos, bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu fracionei a nossa aula, tá? Para os assuntos não ficarem misturados, tá? Então, hoje a gente vai falar só de concentração e desconcentração industrial no Brasil, tá? Então, durante o período brasileiro do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, em resposta à Grande Depressão, que se iniciou em 1929, iniciaram-se então as políticas em favor de implantação de indústrias no país, intensificando então, a partir da década de 50, essa aplicação como um plano de metas, né? Nesse contexto, então, instaurou-se aí no país a chamada industrialização por substituição de importações. Então, a infraestrutura nacional, em função dessa grande influência da elite cafeeira, que o café ele era muito cultivado ali no sudeste brasileiro, né, nos anos anteriores, encontrava-se então limitada à região sudeste do país. E isso favoreceu a formação de um processo de concentração das indústrias, né? Além disso, nesse período, as indústrias elas viviam num período que eles tinham mais apreço, né? Eles preconizavam a produção em massa e as chamadas economias de aglomeração, tá? Então, graças a isso, o Sudeste brasileiro, com destaque para a região metropolitana de São Paulo, passou a angariar praticamente todos os recursos naturais, tá? Contando a partir, então, de uma elevada concentração populacional, né? Com uma ampla mão de obra e mercado consumidor elevado. E a desconcentração industrial foi uma dinâmica que começou aí a alterar, né, o poder público, tá? Então iniciou-se uma série de planejamentos, né? E esses planejamentos eles tinham um objetivo maior, que era a democratização, né, no espaço industrial do país, né? Então, uma das medidas foi a criação do SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em 1966, e também a SUDENE, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, em 1959. Outra ação que foi autorizada pelo governo federal, né, e dada aos governos estaduais, era o incentivo fiscal, né? Então, a presença de indústrias em seu território, ou seja, se eu construísse uma indústria no território do fulano, eu ia ter aí uns descontos, né, nos impostos, né, fiscais que eu haveria de pagar. Então, teve esse incentivo fiscal e, com isso, teve início, então, a chamada guerra fiscal ou guerra dos lugares, né? Em que as unidades federativas, por meio de isenção de impostos e outros benefícios, passaram a competir pela manutenção dessas empresas, tá? Nas localidades onde elas estavam estabelecidas. E isso fez com que a economia entrasse no páreo da briga e elevando então a quantidade assim de empregos, né? Então soma-se essas questões políticas o fato de que os avanços tecnológicos dos meios de transporte e comunicação eles não eram mais necessários, né? Então, uma aglomeração industrial e tampouco a proximidade entre indústrias no mercado consumidor. Porque quando houve essa intensificação da industrialização, as indústrias não estavam apenas num polo, em uma cidade, estavam assim muito aglomeradas, né? Então, por isso, muitas empresas resolveram migrar para as regiões interioranas, tá? Então, a maioria das empresas que nós temos hoje no Brasil, muitas delas estão no interior de São Paulo, tá? Taubaté, entre outras aí, tá? Embora Guarulhos também tem algumas indústrias como a Quaker, a Toddy, a Axê, tá? Localizadas aqui em Guarulhos, mas uma grande maioria das empresas elas migraram para o interior, tá? Tornando-se então assim longe, né? Ou foram para algumas cidades médias, né? Então elas estavam longe dos problemas que são relacionados
às cidades grandes, tá? Porém, né, é bastante precipitado nós confirmarmos, né, ou afirmarmos que as cidades como São Paulo deixaram de ser industrializada. Por quê? São Paulo tem muita indústria ainda, tá? Então, na verdade, houve aí uma queda no crescimento do número de empresas no Sudeste brasileiro, mas não houve a extinção dessas empresas, né? Então, essa desconcentração foi essa ida de empresas para vários outros locais de São Paulo, né? Dentro do Sudeste brasileiro, tá? Então, trata-se de algo assim, muito tímido ainda, né? Que tem uma tendência de intensificar nos próximos tempos, tá? Então, além disso, a capital paulistana é um dos exemplos de processos de modernização produtiva e que as antigas fábricas vão sendo gradualmente substituídas por frentes tecnológicas de serviços, tá? Então, essa é a diferença entre concentração e desconcentração industrial. Então, por um lado, até meados, né, aí de 50 mais ou menos, houve uma intensificação muito grande de empresas, uma aglomeração de empresas, e depois essas empresas se viram ameaçadas por vários problemas que as grandes capitais acabam, né, fornecendo. Então, elas se desconcentraram. Então, saíram várias empresas. Não ficou aquele amontoado de empresa num único lugar. Então, galera, desconcentração e concentração industrial é isso aí, tá? Dúvidas? E-mail, Andrea Andrade, né? andrea.andrade@efraemeducacional.com.br. Até mais.